Bora falar agora sobre o Cruzeiro, o que há de verdade nas tratativas entre Cruzeiro e Paulinho. Muita gente associando a saída antecipada do Paulinho do Corinthians, tinha contrato até 30 de junho, por conta de uma transferência pro Cruzeiro ou pro Grêmio. Posso assegurar que pro Cruzeiro ele não vai. Conversei com um dirigente da Raposa e essa pessoa assegurou que não há negociações. Fiquei com a impressão de que o não ao Paulinho partiu do Cruzeiro depois de uma repercussão muito ruim do torcedor da Raposa. Assim que o nome do Paulinho foi especulado no Cruzeiro, muitos torcedores, para não dizer todos, se mostraram radicalmente contrários. Sob a alegação de que o Paulinho tem sido pouco útil no Corinthians, por que ele seria útil no Cruzeiro? Jogador que ganha na casa dos 700 mil reais por mês, investimento muito alto para um atleta de 35 anos de idade que tem convivido com problemas físicos. Já Cássio, goleiro que foi contratado pelo Cruzeiro, não estreará contra o Corinthians por muito pouco. Só para lembrar, o Cássio foi contratado pelo Cruzeiro, já está treinando no clube, mas só terá condição de jogo a partir de 10 de julho, quando a janela de transferência se abre no Brasil. A CBF estava cuidando dos desdobramentos das rodadas, especialmente depois do adiamento de 2 rodadas. Você lembra, né? Pois bem, Cruzeiro e Corinthians vão se enfrentar no dia 7 de julho, 3 dias antes da possibilidade da estreia do Cássio. Então, os dois, o Cássio vai ter de aguardar pelo jogo do segundo turno para reencontrar o timão. Quero começar falando sobre a sexta-feira super importante para Michael, atacante de 28 anos de idade, que é alvo de Flamengo e Cruzeiro. O Michael entra em campo como titular na partida de logo mais final da Copa do Rei entre Al Hilal e Al Nassr. E o Michael precisa fazer um grande jogo para ter a oportunidade de continuar no clube saudita, que é o maior de todos, aquele com maior capacidade financeira. Importante lembrar que o contrato dele, ao contrário do que muita gente divulgava, não se encerra em julho do ano que vem, e sim em janeiro, no final do mês de janeiro, ou seja, a partir de agosto ele pode assinar um pré-contrato. A ideia do Michael era ficar por lá, ele tem um salário astronômico, teve 3 aumentos salariais nos últimos anos graças à sua performance. Mas o Michael corre o risco de não ficar, porque a ideia do Al Hilal e de outros clubes grandes da Arábia Saudita é contratar enormes estrelas para divulgar o campeonato. Nomes como Casemiro do Manchester United e Ederson do Manchester City são alguns dos alvos da liga. E pode acabar sobrando para o Michael, e é nesse contexto que ele poderia vir ao Brasil para jogar no Flamengo ou no Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro e a pessoa estava contando que o Michael teve 3 aumentos de salário nos últimos tempos, graças à sua performance. E hoje ele ganha acima de 2,5 milhões de reais por mês. Então, para que o Michael volte ao Brasil, ele vai precisar se adequar a uma realidade financeira completamente diferente. Só para completar sobre o Misha, temporada de 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Ele foi titular em 46 dos 51 jogos ao longo do ano. Vamos fazer esse momento de pós-jogo, beleza? Cruzeiro e São Paulo a gente deixa mais para a segunda hora, que a gente faz um pré-jogo, vai ter super trunfo, tudo mais. Mas nós vamos fazer um pré-jogo. Só para lembrar vocês de datas, se o Cruzeiro passasse em segundo lugar, ele ia ter que jogar em julho, ali finalzinho de julho, 24, 31 de julho. Mas como passou direto, 14 e 20, 14 mais 7, 21. 14 e 21 são as datas, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana. Olha que tempo legal. Que se a janela abre dia 10 de julho, senhoras e senhores, 10 de julho, você tem um mês, não só para contratar, mas principalmente para preparar, para o cara chegar, se adaptar, jogar, porque o Cruzeiro só vai jogar na semana do dia 14 de agosto. Gris, você esteve lá ontem, eu te ouvi, no intervalo você falava assim, o jogo foi bom, Bob, o jogo foi bom, estava 0-0, você falava um jogo movimentado, com as duas equipes chegando, e aí eu queria que você fizesse o arremate, então. O primeiro tempo para você foi bom, o segundo foi melhor ainda, igual, o que você viu em loco? O segundo tempo foi bem legal também, baita jogo legal, CJ, baita jogo legal. A gente falou muito aqui, na época do sorteio, do nível da Copa Sul-Americana, que na fase de grupos é muito baixo mesmo. Tem time que está em lanterna, vice-lanterna dos seus campeonatos nacionais. O grupo do Cruzeiro era ruim, né? O grupo do Cruzeiro era muito fraco. O Lacaleira era um time bem ruim. O Aliança, que até deu um respiro aí na reta final, né? Empatou o penúltimo jogo e ganhou o último, mas já não valia nada para nenhum dos dois. Mas também um time muito fraco. Mas a Universidade Católica tem um time muito legal. Trabalho muito legal, um time bom. Fez um bom jogo de novo ontem contra o Cruzeiro. Fez uma grande primeira fase sul-americana, né? Por muito pouco não foi primeiro colocado, precisava ter vencido o Aliança em casa. O vacilo foi na penúltima rodada, né? Exatamente, ontem o Jorge Célico até falou a respeito disso
na coletiva, lamentou esse jogo, porque ele sabia que seria muito difícil contra o Cruzeiro no Mineirão e tudo mais. Mas fez um bom jogo ontem no Mineirão, deu muito trabalho ao Cruzeiro, causou muitas dificuldades ao Cruzeiro e poderia ter saído com um resultado melhor também, né? Embora acho que o resultado tenha sido muito justo pelo que fez o Cruzeiro, pelo que produziu o Cruzeiro no jogo, mas foi muito corajosa o time da Universidade Católica e poderia ter saído com um resultado suficiente, né, para se classificar em primeiro. Jogo de dois times que gostam de jogar, que gostam de ter a bola, embora a Católica não tenha conseguido, né? Eu falei muito isso a respeito ontem do time equatoriano, que era, antes da bola rolar, antes de começar o jogo, o quarto time com mais passes na Copa Sul-Americana em média e o sexto time em posse de bola em média. Mas que ontem não conseguiu ficar com a bola, até pela estratégia que escolheu também. Teve uma estratégia muito corajosa no primeiro tempo. O Célico mudou muito a formação do time, né? Ele jogou ali num 4-3-3, que mudava um pouco, porque o Mauro Dias, que é um camisa 10 típico argentino, jogou meio que como um falso 9, então ele baixava muitas vezes para o meio campo e aí formava ali um losango, mas com os dois pontas muito abertos, o Ismael Dias e o... agora me falhou o nome do outro ponta aqui, do camisa 9. Muito abertos os dois. E eles não voltavam para marcar os laterais do Cruzeiro, né? Por muitas vezes, tanto o William quanto o Marlon, quando desciam, eles tinham liberdade para jogar, porque... Camisa 9 que eu quero. Não tá aí, não? Não, tá aqui. Eu peguei. Eles não baixavam para marcar mesmo, intencionalmente, para tentar puxar o contra-ataque. Por duas vezes no primeiro tempo, conseguiu escapar nesse contra-ataque, por muito pouco não marcou o gol. Poderia ter saído na frente aí, complicar muito o jogo do Cruzeiro. Fajardo, isso. E o Cruzeiro teve um pouquinho de dificuldade nisso, né? De entender como que ia defender esses contra-ataques com esses dois jogadores bem abertos. Mas ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro teve ali uma superioridade, teve oportunidades, mas acabou não finalizando muito bem, não definindo muito bem as jogadas. Melhorou no segundo tempo com a entrada do Robert. Robert entrou muito bem, mudou o jogo, porque passou a ganhar muito duelo ali na ponta esquerda e foi empurrando o adversário para trás e aos poucos foi tirando esse contra-ataque. Por que tirou o contra-ataque? Porque o Célico, à medida que o segundo tempo foi andando, ele foi percebendo que estava risco demais não marcar os laterais do Cruzeiro. Por quê? Porque o Robert começou a ganhar os duelos, né? O Cruzeiro fazia 2 contra 1 ali pelo lado esquerdo, principalmente, e o Robert começou a ganhar os duelos. Aí o que o técnico fez? Tirou os pontas dele e começou a colocar o auxiliar de lateral ali, né? Pela beirada. E aí perdeu o contra-ataque. A Universidade Católica não conseguia sair mais de trás e o Cruzeiro foi começando a ter mais volume, né? A chegar com mais perigo, a chegar com mais... com chances mais reais de marcar o gol. Depois do momento que o Célico abriu mão desses pontas para atacar e colocou eles para defender, o Cruzeiro teve um momento muito difícil no jogo. O Cruzeiro chegou a ficar 20 minutos no segundo tempo sem dar um chute no gol. Aos 15 minutos, mais ou menos, o Cruzeiro teve uma boa chance de gol. E aí, até o gol sair aos 35, 36 minutos, o Cruzeiro não chutou nenhuma bola no gol da Católica. Ele tinha ali, ficava rondando a grande área, o jogo era só no campo de ataque do Cruzeiro, mas estava difícil, estava batendo no muro ali, não estava conseguindo muito sair. Veio o gol de bola parada, numa falha do Romo, que fez um grande jogo. Grande jogo do goleiro. Ótimo goleiro. Que vai disputar a Copa América, titular da seleção venezuelana, vai disputar a Copa América. Fez um grande jogo, mas falhou no gol. Grande jogo, o cara pegou e chega na hora do escanteio, a bola entregando a bola ali pro Rafa Silva fazer o gol. E aí, depois disso, a Católica, que já estava começando a fazer cera, que já não queria muito do jogo, saiu toda para ataque, encheu o time de atacantes, terminou o jogo com 6 atacantes em campo, mas não conseguiu causar muito risco ao Cruzeiro. O Cruzeiro ainda assim conseguiu controlar muito bem, conseguiu dominar o jogo e teve oportunidades, né? Teve uma chance claríssima do Rafa Silva, uma grande bola, uma passe espetacular do Matheus Pereira por cima para ele. Saiu na cara do gol, o Romo fez uma defesa espetacular, mas acho que foi uma vitória justíssima do Cruzeiro. O CJ, e uma boa atuação de novo do Cruzeiro. Boa, quinta vitória seguida, vai mostrando uma consistência. É um time que ainda tem as suas dificuldades técnicas mesmo, né? Na hora de definir as jogadas, às vezes falta ali um jogador de mais qualidade para transformar esse jogo, esse 1-0 apertado, numa vitória por 2-3-0. Acho que falta ainda um pouco de qualidade, mas fez um jogo muito consistente mais uma vez e fez por merecer essa quinta vitória consecutiva aí, o time do Fernando Seabra. O Seabra que falou e fez um balanço da fase de grupos da Sul-Americana. Vamos ver, eu vi, olha só. Olha, essa classificação em primeiro lugar, ela foi muito importante. Primeiro porque
a primeira colocação nos coloca num cenário mais positivo para a sequência da disputa da Copa Sul-Americana e também para a nossa gestão logística do calendário. Quer dizer, a gente pula a fase dos playoffs, que envolveria um jogo em casa e mais uma viagem provavelmente internacional, tá certo? Então, terminar em segundo lugar, a gente ficaria entre os últimos segundos e pegaria equipes entre os melhores terceiros vindo do playoff da Libertadores. Então, do ponto de vista técnico esportivo foi muito importante, mas sobretudo foi importante do ponto de vista simbólico, porque depois de 4 vitórias a torcida encheu o Mineirão e a gente pôde fortalecer um pouco mais, né, e confirmar essa retomada da confiança da torcida na equipe, no trabalho da equipe, no grupo de jogadores. Então, a gente fica muito feliz por isso. Acho que esse talvez seja o maior ganho, o maior significado dessa partida e dessa classificação em primeiro lugar. E basta ver como foi o comportamento maravilhoso da torcida durante o jogo, apoiando, aplaudindo, colocando energia, ajudou a empurrar o time sem dúvida nenhuma. E a gente fica muito satisfeito aí com essa simbiose, aí, com essa interação. Esse cara é bom, esse menino aí é estudioso. Esse menino aí olha, torcedor do Cruzeiro, calma lá, hein? Eu sei que ele não tem o escudo de outros que passaram por aí para aguentar a porrada, até pela idade, muito jovem, mas estudioso. 5ª vitória seguida, vai lá com calma, hein? Vamos lá. 70% de aproveitamento absurdo. Desde a chegada dele. Pois é, um cara muito estudioso, muito inteligente. Fala até umas palavras que a gente não entende. Agora eu falei ontem na transmissão, ele tem que ligar pro Guilherme Mendes urgente para pegar um Media Train. Media Train. Ô Dodô, você estava na conquista do Atlético em 2013 e o Atlético por diversas vezes passava por reviravoltas, resultados negativos, às vezes desacreditado, tomava 2 lá, tinha que virar cá. O Cruzeiro começa a primeira fase, um empate, depois outro empate, depois outro empate. Quando dá 3 empates, o torcedor fala assim, meu Deus, cara, não é possível que num grupo baba desse vai ficar de fora ou vai classificar em segundo. De repente o time acorda. E ontem o Guilherme Mendes, até ontem ou antes de ontem, falam que lembrando muito a Libertadores, né, de 97, que o Cruzeiro começou mal as primeiras Perdeu partidas. Os 3 primeiros. Perdeu os 3 primeiros e depois foi conquistar. Seguintes. Ganhou os 3 e foi conquistar a Libertadores. Isso muda lá dentro? Quando o vestiário pesa, você fala, não, CJ, isso aí é só nós mesmo, essa parte anímica é só alegria, é só no dia a dia que dá uma aliviada, ou não, na hora do campo lá, você fala assim, o pão tá caindo pra cima aqui agora, a manteiga tá caindo pra cima, pô. CJ, ontem, por coincidência, 11 anos da defesa do Vitor contra o Tijuana no Independência, né? E a gente passou esse aperto contra o Tijuana, passou contra o News Old Boys, passou contra o Olímpia. E aí você fala assim, opa, realmente, quando tem uma virada como teve a do Tijuana, e eu acho que aconteceu agora no Cruzeiro, você fala assim, acho que dá, hein? Cara, tá favorável. Acho né? que dá. E o Seabra pegou essa transição de Pedrinho para Ronaldo e toda a gestão do futebol. Isso não deve ser fácil para o cara que é novo e que tem que mostrar serviço, porque ele sabe que se não ganhar, vai cair. Porque não tem o nome que você acabou de falar aí. Ou o Seabra ganha ou ganha, pelo menos nesse início. Depois, provou que tem condição. Aí a direção fala, não, ele já mostrou. Mas nesse início, é isso que ele tinha que fazer. E o Cruzeiro, a gente percebe o torcedor cheio de expectativa e de esperança de novo. O torcedor do Cruzeiro readquiriu o direito de sonhar, tá sonhando, né? Agora, Pedrinho, Matos, agora na janela vão ter que contratar, porque o torcedor do Cruzeiro tá cheio de expectativa de brigar, inclusive, pelo título já de Campeonato Brasileiro. Eu já vejo um tanto de gente. E como a gente colocou aqui, CJ, não tem grandes diferenças os times do Campeonato Brasileiro. Tem um que tem um elenco melhor, tem um que está jogando um pouco melhor. Claro, sempre vai ter. Mas por que não o Cruzeiro, depois de 2, 3 contratações, não brigar em cima também no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro garantiu uma premiação milionária ao se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, acumulando cerca de 9,5 milhões de reais até o momento. Além da vitória sobre a Universidade Católica, o Clube Celeste também receberá uma quantia significativa da Conmebol por passar de fase e pela vitória no Mineirão. Com isso, o time já acumulou 1,8 milhão de reais por vitórias no Grupo B e mais 3,1 milhões de reais pela classificação às oitavas da competição.
No total, somando a premiação por participar da fase de grupos, o Cruzeiro embolsou cerca de 9,5 milhões de reais. O próximo desafio da equipe acontecerá em agosto, quando conhecerão os possíveis adversários das oitavas de final. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!